Seguimos por aqui com o Papo de Almoço, hoje com Paula Serman, Luciana Lopes Lemos e Eda Fagundes, falando sobre burnout, uma síndrome muito importante de ser olhada, de ser falada, de ser tratada acima de tudo. Eu levantei a última bola no bloco anterior e queria que vocês falassem sobre isso. Na verdade, aquele assunto que com certeza eu lembro, mas eu vou deixar pra vocês, né? Você falou de apoio social. Isso que eu falei, apoio social. A pessoa que tá de fora enxerga melhor do que a gente, que tá dentro do furacão, mergulhada naquele problema e não consegue ver, de repente, com aquela clareza de quem tá de fora. Era exatamente isso, claro que eu lembrei. Então, por favor, Luciana, o que você acha importante nisso? A relevância das pessoas que estão no entorno do paciente identificarem, pontuarem e ajudarem, né? Apoiarem. E a Eda falou dos filhos, né? Os meus filhos falavam assim pra mim: mãe, você tá chata. Você não era chata. Você nunca foi chata. E eu sempre fui mais animada que os dois juntos. E eu, de repente, não tava. Os filhos percebem logo, exatamente. Eu comecei a levar eles pra festinha, porque eu também sou o chofer lá de casa. Caixa eletrônico, chofer e tal. E deixá-los na festinha e voltar para casa. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre fui a primeira a participar, inclusive, de todas as brincadeiras, de todas as festinhas, e me enturmar. Nas festas dos meus filhos, eu era mais animada do que o animador, entendeu? Então, eu perdi isso, entendeu? Isso foi uma coisa que eles observaram. Eles não sabiam diagnosticar, né? Mas eles pontuaram, e aí me chamou a atenção. Então, é muito importante o conhecimento, né, do processo do que é o diagnóstico, para que as pessoas possam ajudar. E depois, e aí os meus filhos e a maioria não tem tanta paciência nesse lugar, ter a paciência de resgatar, né? De vamos lá, mãe, vamos juntos, vamos para a festinha, vamos ao cinema, a gente está junto, senta aqui comigo para jantar, para almoçar, vamos conversar, vamos assistir um filme juntos, né? Esse chamado para o social tira a pessoa do afastamento social, que é um dos sintomas do burnout, né? O isolamento, né? A pessoa vai se isolando, ela não quer conversar, ela não quer papo, ela tá sem saco. Não, e acho que ninguém tem razão, né? Os filhos, com certeza, falando isso, elas devem pensar: tá bom, eu que sou chata, vocês estão errados, vai lavar roupa, vai, não sei o que. A pessoa que tá dentro daquele furacão realmente precisa de ajuda. Mesmo muitas vezes, na verdade, acho que na maioria das vezes ela sem pedir ajuda, mas ela precisa de ajuda. E quanto precisa antes, que os outros olhem pra ela. E às vezes os amigos, eu digo filho porque filho, sobretudo adolescente, critica com uma facilidade impressionante, né? Assim, é uma cuidade, eu fico boba. Mas assim, eles fazem isso assim com excelência. Então, os filhos são um termômetro disso. Os amigos também, você começa a perceber que porque veja bem, gente, quanto antes você detectar que tem alguma coisa de errado acontecendo, isso em qualquer segmento. Qualquer área. E procurar uma ajuda precoce, isso faz muita diferença. O problema é que o burnout, especificamente, acomete, né? Enfim, quem desenvolve o burnout geralmente são pessoas que são muito aficionadas, que são muito entusiasmadas, que são muito sérias com o trabalho. Então, qualquer coisa que vá bulir ali, ela é resistente, né? Então, assim, você começou a perceber que todo mundo vai embora às 6 horas, você fica, né? Se você vai, você fica com aquela sensação de culpa, você deveria ter ficado mais, ou você deveria ter feito aquele relatório de uma outra forma. E isso é um pensamento intrusivo, persistente, ainda que você não tenha ainda outro sintoma, né? Tá todo mundo se divertindo, você tá num canto pensando no relatório de amanhã. Começa a perceber os sinais sutis antes de adoecer. Porque normalmente, quando para na mão da gente, já para adoecido, né? Aí já tá no nível avançado. Já tá no nível avançado. Mas sai. Sim. Há esperança, claro, sim, tem que ter. Saímos. Sheila Oliveira disse o seguinte: acho que todos nós temos que passar pelos nossos desertos pessoais para nos encontrar de verdade. E nesse deserto você tem que estar só para percorrer e depois o outro chegar e nos completar e ajudar a sair. Nossa, que poética! Me deu sede também. Mas é isso aí, tem a ver com o que você falou. Eu acho importante, eu estava até falando no caso do médico, né, trocar de lugar, ser paciente, eu acho muito importante. Muito importante. A gente tá do outro lado, é bem libertador, sabe? Porque você... Realmente, a gente é humano, mas às vezes a gente sai um pouco dessa... A gente acha que a gente pode ser supra-humano, né? Essa coisa de não conseguir dizer não.
essa onipotência, essa coisa de achar que não precisa de descanso. E aí, quando você se vê nessa situação, nesse deserto, realmente, né? Você vai procurar Você mesma. se conhecer, se exatamente. reencontrar e se reinventar, né? Eu vivo falando isso, mas é porque eu realmente acredito que isso aconteceu. Bom, isso aconteceu comigo e eu acredito que isso é muito importante. Uma coisa que a Luciana comentou, né, dessa questão do apoio social, de chamar, né, as pessoas, porque a gente já tá se sentindo um pouco chata, né? A gente tá se sentindo, apesar da gente não querer muito falar e tudo, né, muita conversa às vezes. Mas né, vocês sabem que estão diferentes, que não estão assim no auge do que poderia estar, né? você tá meio pesada, meio Não acha assim. graça do que achava, fica crítica, a acha minha- todo mundo ridículo. A minha irmã falava assim, nossa, você tá meio cinza, assim. Né? Ai, que fofa, né? A irmã sempre Não, com a minha uma irmã- transparência, A minha né? irmã é uma figura. Aí mas a gente é muito amiga. Aí ela falava assim, ai, Paula, você tá usando umas roupas meio esquisitas, você tá meio cinza. Bota uma maquiagem. E minha mãe sempre foi muito assim. Chegava na casa da minha mãe, ela, ai, peraí. Aí botava um monte de acessório. Eu ficava, hã? Só que eu sempre gostei disso, né? E você vê que a minha mãe, ela sempre ficou muito atenta a essa questão. Porque como ela sabia que era muito pesado o meu ambiente de trabalho, ela ficava assim, você tem que sair. Eu não aguento mais você trabalhando com isso. Eu nem tava com burnout, ela já ficava... Porque mãe também sente muito, né? Essa coisa... E o meu médico, né, ele me encontrou meses antes e cantou essa pedra. Falou, Paula, esse teu trabalho não tá te fazendo bem. Você não tá mais a mesma. E eu falei, não, é minha missão, eu tenho que fazer isso, senão como é que vai ser? Mas é um fato que também eu não consegui enxergar outra perspectiva. E eu acho que isso também acontece muito, né? Foi o que a Fernanda falou. Quando a gente tá muito dentro da situação, além da gente não conseguir enxergar o que tá acontecendo com clareza... A gente pode até achar que tá acontecendo, mas a gente não vê saída, né? E sempre tem saída. Óbvio que tem saída, graças a Deus. Ah, sim, assim, claro, né? claro que tem. É Claro muito... que tem ótimas saídas. Mas a gente se sente meio chatinha mesmo. assim. Às vezes, inclusive, chega pra mim no consultório como perda de libido. Sim, muito. Isso é muito Exatamente. comum. É. Porque você desanima até pro sexo, né? Você É porque precisa- libido tem a ver com prazer, com descontração, com risada, Com com Questão estar de bem, vida, né? né? Com estar bem, se sentindo bem, é, se vendo bem, é. se gostando Claro, também. claro. Vocês falaram o lance de respingar nas mais diversas áreas da vida. Quando você não tá legal, tudo começa a desandar. Mas o contrário também existe. Acho que essa é a grande esperança. Quando você tá bem, você é a origem de tudo, sim. você começa a irradiar só coisa boa, né? As coisas vão funcionando. Ou quando não funciona, você não dá aquela Aquela atenção importância grande. enorme. É. Passa despercebida, daqui a pouco você já conserta, nem computou que não deu certo. Então, Verdade. assim, o inverso também é muito válido. Acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Esse é o grande objetivo. É. A gente São tá as bem pra pequenas emanar coisa coisas. boa. E a gente vai mudando pequenas coisas, né? Porque a gente também não precisa... eu preciso mudar. Aí você pensa assim, caraca, preciso mudar. E aí você pensa em mudar a vida toda. Não, né? Vai mudando aos pouquinhos. Pequenas mudanças de hábito vão causando pequenas boas repercussões na vida da gente, né? É. Eu também aprendi Em psicoterapia, a muito gente faz uma escala, né? Assim, primeiro, a mudança no sentido de você, que ainda não é mudança, né? Mas é uma predisposição para você olhar para si, né? Olhar para si, se identificar, se conhecer e conhecer sua geografia emocional, né? Depois, sim, aí a pessoa começa a desenhar hábitos que ela adquiriu ou que ela quer mudar, né? E aí vem uma mudança de comportamento. Você, por exemplo, mudou de área, mas talvez você, se tivesse voltado, talvez nem viesse a ter novamente, né? Talvez não. Depois desse processo interno que você viveu. Sim, essa né? é a minha história, Que é a né? sua história, que Na teve verdade, 3 vezes. eu desisti de instituições. Sim. Né? Porque na segunda vez o que aconteceu? Esse primeiro burnout foi dentro de uma secretaria de saúde que eu me afastei. E o secretário me chamou para assumir a gestão, para de fato mudar a realidade. E aí, ali eu fiquei durante 7 anos, muita coisa fiz, muita coisa transformei, melhorei, e aquilo me dava mais entusiasmo e era muito bom, até um dia que chegou a um limite de eu querer mudar mais e melhorar mais e aprofundar mais o que não interessava ao gestor central. Uhum. E aí eu comecei a bater de frente, comecei a ficar frustrada por não conseguir aprofundar mais o que eu poderia trabalhar. Uhum. Nesse processo, na época a Fiocruz entrou na região oferecendo a possibilidade de fazer o concurso para mestrado. Eu passei, outras pessoas não passaram, a minha chefe não passou nessa prova. Isso. Olha o perfil. Ó. E aí eu comecei a sofrer uma série de Gente, é muito igual, assédios. Muito parecida. Essa inteligência, eu me identifico. Fale. Aí
Aí comecei, eu estudei, gente, tive disciplina para estudar. Eu tive também, não dava certo não. Fala. E aí eu comecei a sofrer uma série de assédios, os ofícios começaram a sumir, os processos começaram a ser arquivados, então o trabalho começou a degringolar, um trabalho que poderia ser um sucesso. Eu também não precisava de estar lá todo o tempo, como as outras pessoas estavam, para poder ser eficaz, mas as pessoas começaram a implicar com todas as coisas. Eu precisava de dispensa para fazer o mestrado. E aí gerou uma série de violências institucionais, que foi o meu segundo burnout. E aí eu saí desse processo de trabalho, pedi aí outra licença sem vencimento, já tinha tempo para isso, e fui assumir um emprego numa maternidade considerada maternidade de ponta, modelo para o país, dentro da humanização do parto. Ali seria o que era o que havia de melhor dentro do SUS, no processo de trabalho, e eu falei assim, agora sim, eu chego num lugar que eu posso fazer diferente, que eu posso mudar, que eu posso melhorar. E aí, de novo, uma série de assédios, uma série de coisas, de inverdades, de coisas que não são reais, né? Uma série de vivências nos bastidores muito ruins, ausência de apoio, um processo de trabalho também muito perturbado. Ali já não faltava mais material, já não faltava mais equipe, mas faltava respeito entre as pessoas, faltava respeito, às vezes, com o paciente, o que, para mim, é muito doloroso. E isso é difícil dentro do SUS, né? Eu faço muita questão do acolhimento, do respeito ao paciente. Com certeza. Que às vezes essa é a cura, inclusive. Para a O pessoa. respeito, Claro, o tratamento, claro. o Sem tato. dúvida, Óbvio, sem dúvida. isso ajuda muito. Claro. Hoje, para você ter uma ideia, as minhas pacientes não pedem analgesia no trabalho de parto. Porque tudo bem que a gente lida também com homeopatia durante o trabalho de parto, mas todo o processo de confiança, de transferência, Claro, olho no do estar olho. ali, Óbvio. isso faz toda a Fundamental. diferença. Acho que muda o limiar da dor. Sem querer dar uma de psi aqui, mas já dando, os seus 3 episódios de burnout, que na verdade foram desencadeados na sua relação, não com a sua profissão, ou não com o excesso de trabalho, mas com a frustração das instituições Exatamente. para quem você trabalhava, Exatamente. impedindo você de realizar o que você queria realizar, né? Exatamente. Então, hoje o que eu fiz? Trabalho só no consultório. Entendi. E sou extremamente realizada dentro da medicina. Uhum. As minhas pacientes são incríveis, eu as admiro, a troca é muito boa. Uhum. Elas sentem isso, se sentem cuidadas, acolhidas. Eu também me sinto respeitada. E aí são processos de trabalho e processos de mudança e melhora na vida dessas pessoas que me realiza. Uhum. Entendeu? Eu Claro. poder fazer o trabalho que eu acredito, que eu sei fazer. Saiu das Com instituições. profundidade. Exatamente. Exatamente. Sair da banalização do Sim, outro, sim. do ser, da limitação. Eu hoje, o meu processo de trabalho que eu me proponho a fazer, eu faço. Entendeu? A mudança na vida dessas pessoas acontece quando elas estão dispostas, é claro, né? Se me procura porque está disposto a melhorar, a mudar. Então, se acolhem o processo, a proposta terapêutica e realizam, fazem, a mudança acontece. Isso é muito gratificante. Então, hoje eu estou muito feliz. É. Não vejo nem perspectiva de burnout mais na minha vida. Ai, que bom. Tirou isso da sua história. Chega, Bom. chega. Olha aqui, vocês falaram todas sobre esse tópico especificamente e não desenvolvemos, mas acho que é fundamental a questão do exercício físico. Como Fundamental. isso livra de um monte de coisas, mas do burnout também. Por quê? Qual é a ligação? Primeiro que você, quando você faz uma atividade física, você já tirou um tempo para você. Você já conseguiu, vamos começar por aí, você já conseguiu Se colocar cuidar. na sua agenda um tempo para você. A atividade física em si, ela também, bioquimicamente, ela já favorece, né, liberando substâncias prazerosas que vão mexer com a autoestima, com o bem-estar, né, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, independente de burnout ou não, né? Porque tem pessoas que não têm o burnout, mas ficam infelizes uma vida inteira, gente. Por isso que eu falei. Né? É muito ruim isso. Ninguém veio aqui pra ficar infeliz, não. A gente veio aqui pra viver. Tristeza tem função, alegria tem Claro. função. Agora, tem que Dica de preponderar filme, o bom. dica de filme, dica de filme. Dica de filme, não sei qual é. Aquele. Aquele. Como é que é? Divertidamente. Divertidamente. Todos os Exatamente. sentimentos têm a sua função. Todos. Ok, vamos lá. É que eu ganhei uma comissão da... Né? sei lá. Todos. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, tá havendo um exagero nos diagnósticos de depressão, né? Quer dizer, gente, depressão é uma coisa, tristeza é outra. Tristeza faz parte da vida e tem função. É importante ficar triste, né? O filme ali passando é Isso, importante nossa produção ficar é uma coisa triste. assim maravilhosa. Rápido, Bruno, rápido. Que isso? Olha lá.
Né? Então, assim, as emoções positivas e negativas, elas estão ao nosso dispor, elas fazem parte da gente e é natural que a gente sinta. Depressão é uma... Aqui a gente está falando de patologia, da coisa que não foi bem, né? Então, na vida, independente do burnout, seja você dona de casa, estudante, né, profissional, liberal, e não importa o que você é, trabalha numa fábrica, em linha de produção, essa pulsão da vida que ela chama, que é esse princípio da positividade, da alegria, do valorizar pequenas coisas, porque as pessoas vivem um pouco com essa ideia de grandes acontecimentos. Gente, quantos são na vida? Conta aí, né? O nascimento do filho, o que mais? Formatura, sei lá, né? Você conta nas mãos. A vida é feita do cotidiano. Sim. E se você não conseguir botar o olhar nesse cotidiano, né, você tá fadado a ser infeliz, não tem jeito. Então, vamos olhar pro agora, né? E precisamos treinar a mente para olhar para esse agora, ainda que esse agora seja difícil, tá? Você trouxe uma coisa fundamental, que é o processo da meditação, né? Viver o momento presente. Sim, o momento presente, Porque o passado, às vezes, traz melancolia, tristeza, e o futuro traz ansiedade. Exatamente. Então, assim, se é que a gente tem o mínimo controle sobre alguma coisa, é o presente. O passado já foi, o futuro nem chegou. A gente tá acontecendo agora. É agora que a gente pode mudar pra esquecer o que não ficou legal, ou melhorar o que não ficou legal, ou até repetir o que foi bom. É isso aí. E ainda mais construir uma coisa melhor pela frente. Então, a gente tem que atuar agora, né? Porque não tem como voltar no tempo nem antecipar. Não tem, exatamente. E assim, são as pequenas escolhas que a gente tem que fazer. Tá preso no engarrafamento? Tá preso. Não é você ficar ali acelerando, buzinando, piscando, nervoso, batucando, né? Que vai fazer com que o trânsito ande. Aproveita pra fazer outra coisa, né? Ouve uma música, medita, olha a paisagem, olha o carro do lado. Gente, ou então, assim, hoje em dia, eu juro, acho que o maior conselho, a gente fica tanto nessa correria, assim, realmente, a gente brincou, mas eu tô assim, numa fase que eu não consigo pensar, respirar. O melhor conselho que podem me dar é, não faz nada. Fica sem fazer nada. É isso. Não precisa olhar a paisagem, não precisa respirar, só para. Apenas seja. É isso. Só deixa passar o tempo um pouco. Parece simples, mas faz muita diferença. Muita. A gente tem uma batida muito doida com o filho, com o trabalho, com o telefone, com... Caraca, é mil muito compromissos. louco isso. É verdade. Durante a sua fala me veio a gratidão. Eu acho que a gratidão é um outro processo de cura, né? Com certeza. Além da aceitação, né? A aceitação te acalma e a gratidão te traz elementos bioquímicos mesmo favoráveis. Dentro da neurociência já está provado que a gratidão ela libera endorfina. Com certeza. Verdade, é satisfação. É uma emoção muito forte a gratidão, né? Eu tenho um amigo que fala assim, Luluzinha, eu aprendi essa palavra com você. E aí, depois da palavra, eu aprendi o sentimento, porque eu fui entender o que ele era. Eu achei tão bonito, né? É lindo. Porque melhora a vida, é gratidão. Muito, eu sempre falo isso. E com relação... antes de... Bom, eu também fiz uma especialização em medicina da dor, né? Então, assim... É muito interessante essa questão do exercício físico, porque... a Luciana comentou do limiar de dor e, de fato, o exercício físico ele tem um papel fundamental no controle da dor. Paciente que tem dor crônica, paciente que tem enxaqueca, que tem alguma doença articular, enfim, qualquer processo, qualquer doença crônica, qualquer doença que possa vir a causar dor crônica, ou até dor aguda mesmo, mas na dor crônica a gente sabe que é um tratamento multidisciplinar. E não tem como uma pessoa em controle de dor, né, que tem ficar bem se não tiver um exercício físico, né? Exercício físico de alta intensidade, em alguns casos. Exercício físico para fortalecimento muscular e também, né, nessa questão da prevenção dos danos do envelhecimento, de queda, de osteoporose, doença cardiovascular, doença respiratória, o exercício entra em todos... Tudo, só faz bem, com então, certeza. assim, né, ontem eu tava falando muito interessante eu te encontrar hoje, ontem eu tava falando, fiz uma live no meu... sobre estilo para gestantes, que elas vivem me falando, eu não sei como me vestir e tal. Eu falei, gente, olha só, não tem... também assim, né? O que é pré-gestante? É que não tá grávida ainda? Não, para gestante. Pra gestante. Gestante é grávida, quando a pessoa vai lá, faz aquele negócio e engravida. Não, eu falo rápido. A minha mãe até falou assim, filha, fala devagar. Eu falei, tá.
E aí, eu falei assim, gente, não tem milagre. Você tem que fazer exercício antes da gestação. Você tem que fazer exercício durante a gestação. Não tem como você se sentir maravilhosamente linda depois do parto, que você já tá toda mudada. Você também antes você já não se preparou, né? Então, eu sou a maior, assim, e eu também deixava o exercício um pouco de lado, assim. Agora, eu treino 2 vezes por semana, de 6 às 7 da manhã na praia. E assim, sabe? Eu quero morrer pra acordar, mas depois... Imagina, 6 da manhã. Mas guerreira. Mas eu vejo o nascer do sol toda vez. Verdade. Gente, não tem preço. E assim, eu saio na endorfina total. Então eu fico feliz. Eu falo, ai, que bom que eu acordei cedo. Começa no meu bem o caso, dia. eu funciono bem, né? Então eu realmente acho que o exercício físico, a alimentação saudável, assim, precisam ser implementadas na vida de cada um. Cada um no seu estilo, né? Sem a pessoa também ficar, aí se privando também de tudo. Uns vão Mas preferir assim, natação. saber também que essas questões também, né? A gente não consegue também nenhum resultado sem esforço. Né? Então, a tristeza faz parte, o esforço faz parte, a renúncia faz parte, a escolha faz parte. Então, Tudo é um equilíbrio, é um equilíbrio, na verdade, né? É um Exatamente. grande equilíbrio. É um grande equilíbrio. E o exercício, a gente estava falando da insônia também, né? Que a insônia também pode ser um sintoma do burnout. O exercício ajuda muito a regular o sono. É incrível como melhora, né? A questão é que às vezes a pessoa tá num buraco tão grande, né? E tá tão escuro que não dá para começar. É difícil. É aí que eu te falei que a homeopatia faz diferença, entendeu? Para ela trazer essa pulsão de vida. A homeopatia traz energia vital. É o princípio da cura. Ela cura de dentro para fora e ela estimula a pulsão de vida no indivíduo. Então, às vezes, não dá para simplesmente prescrever, falar, você tem que fazer atividade física. Entendeu? Eu aprendi isso com o tempo. Porque a pessoa não vai, ela não tem energia para ir. Né? Não só não vai, como não volta no consultório, porque eu vou falar a mesma coisa, vou cobrar. E aí, se inscreveu na academia? Tem que tirá-la do fundo do poço para ela Exatamente. conseguir se movimentar. Exatamente. Né? Literalmente. E aí eu coloco isso, olha, se você não conseguir, não tem problema, volta mês que vem, que a gente aprofunda o seu tratamento. Porque às vezes também vai mexer tão profundamente, eu começo suave com o processo terapêutico, a proposta, né? Depois a gente vai aprofundando isso. E quanto mais a gente se conhece, mais assertivo a gente é na prescrição homeopática. E o que é o valor dela, né? Que a gente estava conversando no intervalo com a Ida, né? Porque o antidepressivo, muitas vezes, ele tira essa pulsão de vida, ele anestesia, né? A paciente fica um pouco dormente. E é difícil voltar esse pulsar, essa alegria, esse entusiasmo, né? Tomando o antidepressivo, muitas vezes. Às vezes ele é necessário, ok, vamos tomar. Podemos fazer as duas coisas associadas, que aí o processo terapêutico fica mais amplo, mais profundo, né? Mas, em geral, eu acho que vale a pena. Você não intoxica o corpo, você não ceda a pessoa, não atrapalha os neurotransmissores, né? E consegue tirar ele dessa pulsão ruim, desse buraco negro. Porque tem que sair, né, gente? Porque ninguém aguenta ficar nesse buraco negro muito tempo, não. Tem que sair. Não. Ninguém merece. Ninguém merece. E outra coisa, porque tem muita gente nos ouvindo que diz assim, elas estão lá falando, as duas são médicas, a outra é psicóloga, a Fernanda é tudo e tal. Mas... Tava esperando. Fiquei bem quietinho ouvindo o que você ia falar. Não, é tudo. Eu já não sei mais te Entendi. qualificar. Eu já não sei mais. Sei, eu entendo. Então, assim... Imagina, para você. Para, sua boba. Aí, o que acontece? Aí a pessoa tá lá ouvindo a gente e diz, poxa, eu faço faxina o dia inteiro, né? Todos os dias numa casa, né? Elas estão lá falando. Gente, olha só. Você sabe que há uma relação direta, às vezes, entre pessoas que têm menos expectativas e a alegria. Né? Então, essa ideia que a gente tem de quem faz um trabalho muito pesado, braçal, ou luta pela sobrevivência no dia a dia, necessariamente é infeliz, é um mito. Né? Então, assim, as pessoas valorizam o que elas têm de bom. É uma festinha ali que vai juntar a galera, a vizinha no mesmo terreno, e é uma festa, é uma alegria. Churrasquinho Muitas vezes, lá, já um pagode com Ih, cerveja, já um sambinha caramba! rolando solto, coisa boa. Coisa por isso boa. que entendeu, por isso que entendeu, por isso que entendeu, que é uma maravilha. Deixa a vida me levar. Exatamente. Eu vou pro intervalo e volto já nesse clima. Aqui não tem burnout, não. Aqui tá todo mundo baninho, meu amor. Tá no baninho, entendeu? Tá todo mundo bem, tamo dentro da parada. Beijo, tchau, tchau. Fica aí. Muito bom.
Sempre presente. Quer saber mais? Acesse radioglobo.com.br. Otelo, há quanto tempo? Papo de almoço. Voltamos com o Papo de Almoço. Esse é o último bloco. Eu peço... faz, gente. Obrigada. Eu gosto quando é natural, assim, né? Tudo nessa vida é natural, fica muito mais gostoso. Estive e ainda estou por um pouco tempo, mas continuo estando com Paula Serman, Luciana Lopes Lemos e Eda Fagundes, sempre ela. Falamos muito aqui sobre um assunto importante que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas sentem sem saber o que é. Então é importante essa aula que vocês deram, esse serviço realmente que a gente prestou aqui para os ouvintes. Esse bloco a gente tem um consultório sentimental, mas antes, o serviço de vocês, vendam seus peixes. Você atende aonde, por favor? Dá nome, telefone, endereço, CPF, o que você quiser dar. Conta bancária, de repente às vezes alguém tá sobrando, depois você tem você. Quem sabe uma doação. Vai que, né? Vai. Bom, eu tenho um site www.mulherviva.com.br que traz várias questões de utilidade pública, principalmente para as mulheres, mas para todos. E a gente trabalha muito empoderamento, trabalha a saúde feminina, trabalha sagrado feminino, que é também uma frente muito importante, que é uma terapia sem remédios, na verdade. É um processo de irmandade, de resgate do autoconhecimento, da autocura, da relação com os ciclos femininos, com os ciclos lunares. Meu site. Que lindo! Pra quem tá vendo a gente no site da Rádio Globo, tá lá, né? Realmente, a vivo aqui, a gente tá ao vivo e tá vendo as imagens. Essas são as imagens do parto humanizado, né? Que é um trabalho que a gente acredita. De fato, a gente consegue hoje trabalhar plenamente com as mulheres, né? Que me procuram para isso, para ter um parto sem intervenção, respeitoso, humanizado e natural. Tem anestesia também? Se a paciente escolher, sim, tá. Mas dificilmente elas escolhem, porque a gente tem um trabalho anterior. Entendi. Entendeu? De preparo para isso. De preparo, de meditação. Eu faço vários workshops com elas ao longo da gestação. Da gestação. Mindfulness, sagrado feminino, fitoterapia, ervas, chás, homeopatia, inclusive durante o trabalho de parto, massagens. As doulas me ajudam muito nesse processo de cuidado. Existe um acolhimento também do homem pré-natal, do parceiro, para que ele possa ajudar, estar presente nesse momento. Caraca, que legal. É muito legal. Além de ser fotógrafo, né? muito. Na sala do parto, porque geralmente o pai é o fotógrafo. Não. Pelo contrário, nesse processo, pelo menos das minhas pacientes, né, do parto humanizado, o pai é muito presente. Muito constante. Então, ele não está preocupado com a fotografia. Também existem fotógrafos de parto humanizado. Sim. Que são mulheres incríveis, sabe? Que são praticamente invisíveis no processo. É bem interessante. Essas fotos que tem no site são todas de fotógrafas que as pacientes contratam. E aí é uma opção delas, a escolha delas por essa fotógrafa. Esse momento tem que estar permeado e acolhido por pessoas que a mulher que vai parir, que vai fazer todo o processo, escolha e tem empatia. Então, assim, não posso até indicar algumas, mas a escolha é absolutamente delas, assim como da doula ou enfermeira obstetra, tá? A gente estava falando do sagrado feminino, na verdade, que também permeia esse processo, né? Então a proposta é trabalhar com ginecologia holística, poder entender os processos que acontecem no corpo da mulher a partir dessa mulher como um todo, da história dela. Eu também sou filha de sociólogos, isso ajuda, né? Da história dela, do contexto dela, da situação laboral, da situação familiar, das perspectivas dela. Então, assim, o holístico é isso, é tudo. Claro, né? é o todo. É o todo. E a obstetrícia da mesma forma. Enfim, a gente associa e junta todos esses instrumentos para o que a mulher está precisando para aquele momento, né? Um em outro momento pode ser outro instrumento. Enfim, acho que a gente vai fazer uma parceria boa agora com Beleza Cura. Que legal! Olha! Já em primeira mão. Sim, porque a gente também trabalha empoderamento. Para mim, empoderamento precisando de uma comunicadora. Deixa eu apresentar de uma psicóloga, quem sabe, Uma psicóloga tá bom ainda. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Impressionante, já estamos cavando. Vai lá, Paula, você. Rápido que a gente ainda tem que ir pro consultório. Então, olha só, quem quiser ver um pouco do meu trabalho, pode entrar nas redes sociais, Instagram, @BelezaCura, Facebook Beleza Cura, YouTube tem que tomar mais coragem pra gravar mais vídeos, mas é Beleza Cura Imagem e Estilo. E se quiser também saber mais, pode mandar ou
pelas próprias redes sociais, mandar uma mensagem ou o e-mail para contato@belezacura.com.br. Ou pode me mandar um WhatsApp. Posso dar meu telefone? Por favor, o telefone é seu? O problema é meu, né? Eu não faria. Vai lá. Acha melhor não? Agora já era, Amiga, já falei. vai, o que você quer? Vai. 981478172. Babu. Tá? Não mandem bom dia. Meu gato é super importante nesse processo. Não Ele mandem é um gato correntes. de smoking, né? Você percebe que Caraca, ele é mesmo. É um gato estiloso, hein? Olha. Ele tá super no estilo beleza Gente, é pura. gato animal, tá? É um Ninguém gato tá falando do marido dela aqui, não. É, Não, você não, que não tá gente. vendo, é só ligar aí no site da Rádio Globo. É um gato bicho mesmo. Muito legal. Ok, vamos então para o nosso consultório sentimental. Vamos. Tem gente precisando da gente? Bora. Consultório Sentimental. Preste atenção, é o momento em que o ouvinte abre o coração para nós, com a experiência dele, com um problema, ou realmente a dor de cabeça, ou o que ele estiver passando e quer um conselho. Essa diz o seguinte: boa tarde, boa tarde. Tenho um relacionamento de 4 anos com meu marido e moramos juntos com o filho de uma outra relação dele que tem 6 anos. A mãe sempre foi ausente e irresponsável, nunca ajudou em nada, mas agora resolveu aparecer e influenciar na criação do menino que eu tenho como um filho, afinal, crio desde os 2 anos. Ela agora não quer que eu participe das decisões sobre a criação do meu enteado. Está fazendo a cabeça do menino contra mim, dizendo, inclusive, que eu a separei do pai dele. Enfim, a minha dúvida é, se o menino está na minha casa, sob os meus cuidados, eu tenho o direito de participar das decisões da criança, de permitir ou negar certas coisas que vêm da parte da mãe? Isso pode me trazer algum problema na justiça? Abraços. Obrigada. Meu amor, querido, isso é um Laia. ninho de confusão. Isso é Olha só, realmente- deixa eu ver se eu entendi. Você está casada há 4 anos. Isso. Esse rapaz tem um filho de 6. Isso. Mora com você desde os 2. Isso. Essa mãe se ausentou e agora retornou. Isso. Né? Querendo mandar e desmandar. Querendo mandar e desmandar, ou eu posso achar que ela está querendo exercer a maternidade dela, ainda que ela não tenha o filho sob a guarda dela, né, sobre a guarda dela nesse momento. Então, assim, eu acho que o ideal é que você sente com o pai. O pai é o elemento comum, né, a criança. Então, assim, a criança tem um pai, tem uma mãe e tem você que vive com essa criança. E, evidentemente, que quando você vive com uma criança, não dá pra você ser um acessório, né, um bibelô. Agora, também não dá pra você entrar em disputa com a mãe, porque você vai criar uma confusão aí. O ideal aí é que você converse com o teu marido, né, veja a opinião do teu marido, entrem aí, encontrem um bom senso e ele, então, seja uma pessoa que vai definir esses limites usando o bom senso e não a retaliação. A frase do ela sumiu quando ele tinha 2 anos, voltou agora e quer mandar, não vai mandar mesmo? Não. Ela é mãe, eu não sei por que ela sumiu, nem sei por que ela voltou. Então, pega teu marido, que é o pai da criança, senta com ele, vê o que ele acha de bom senso e deixa ele pegar a dianteira dessa questão aí. Ai. Vai, é pros convidados mesmo. Eu não, tô só apresentando. O que vocês acham? Ah, É, claro, amor. Tá achando que vem aqui Tá só... achando o é. quê? Eu, que vem só a parte boa. Vai lá. Não, eu acho que a Eda deu um conselho, assim, bem criterioso. Porque, assim, mãe é mãe. E, às vezes, bom, assim, sem entrar em juízo de valores de nenhuma das partes, nem da pessoa que mandou a mensagem, nem da mãe, nem do pai. As pessoas erram no caminho, né? Maternidade e paternidade, né? Pai e mãe erram muito tentando acertar. Somos humanos, então eu realmente acho que precisa haver uma conciliação antes, assim, sem pensar em justiça, antes de tudo uma conciliação mesmo, né? Entre as pessoas, para ver qual é o melhor caminho por aí, né? Então acho que o caminho é realmente o diálogo. Eu acho o seguinte, gente, a gente tem um ser humano de 6 anos de idade, que a gente está formando, né? Todos nós, a humanidade. E nesse momento, principalmente, o pai, a madrasta e a mãe, que são pessoas importantes na vida dessa formação, que podem criar uma criança saudável, emocionalmente forte, ou podem criar, por conta de seus problemas pessoais, um ser humano sequelado. Né? Então, o que a gente está priorizando nesse momento? Entendeu? O que essa criança precisa nesse momento? O que vai ser bom para ele?
E o que a gente pode fazer, porque é muito difícil avaliar por uma mensagem curta toda a situação. Eu de cara sugeriria terapia familiar, para que os 3 fossem e em algum momento 4, enfim, como a terapeuta entender que vai ser bom para essa criança. Eu, particularmente, acho que essa colocação, eu entendo esse problema, esse contexto, mas eu acho que essa pessoa que escreveu tá um pouco com os valores invertidos, se é que eu tenho esse direito de julgar. Mas ela pede conselho, então a gente pode falar. Claro. Ela termina perguntando, isso pode me trazer algum problema na justiça? Acho que tem muita coisa antes pra se preocupar do o que mais a justiça, importante, com entendeu? A gente tem que realmente pensar friamente, sair desse furacão, porque isso é um furacão. A gente falou disso aqui hoje, né? Como é importante você sair e olhar de fora dessa esfera. A justiça tá assim, sei lá, no 5º plano da questão. A justiça eu acho que é pra uma outra situação. Temos que olhar para esse menino. Claro. Não é algum problema na justiça, é algum problema na cabeça dessa criança que eu posso causar? Pode. Sim. Então, se essa resposta é sim, precisa conversar com esses outros 2 adultos que vão fazer parte da formação desse ser. Isso aí. Nada do mundo dos adultos pode respingar no mundo das crianças. Eles não têm culpa, essa criança não tem culpa nem da separação, nem se a mãe afastou, se não voltou. E outra importante, a gente tá ouvindo uma verdade. Claro. Um lado. Tem no mínimo outras 2, de um pai e de uma mãe. Sim. E até da criança também. Mas se a questão é essa, eu acho que você sim cuidou muito, né? Não pode tirar o mérito, tá há 4 anos com o menino. Pode opinar, mas não decidir. Acho que a decisão aí é em trio, né? Num consenso, sempre vai ser. E quanto mais todo mundo olhar pra essa criança e for humilde, ninguém é dono da razão. Nem quando o pai é junto, casado com a mãe, isso aí. é dono da razão. Tem que aí. discutir, tem que debater, tem que resolver, tem que chegar num consenso. Imagina com 3 pessoas no meio de uma separação ainda. Claro. Então, é um campo minado muito delicado, Tá mas embolado aí. ao mesmo tempo com o melhor motivo do mundo que eles podem ter pra conseguir uma paz, que é uma criança no meio disso todos tudo. amam a criança, vamos dizer assim. Tem que ser a né? prioridade máxima. A É. justiça aqui nem entra em questão, Não, lá não pra mesmo. depois. Ô, Eda, você vê muito desses casos no Ah, consultório? muito. Isso tem muito, né? Muito, muito. Primeiro que um casal, quando tá criando um filho, né, de um outro casamento, o casal tem que estabelecer os limites. O que é devido, o que é harmônico para aquela família e o que não é. Né? Se a mãe tá fora ou o pai, quer dizer, tem que ter bom senso aí. A criança tem que estar em primeiro lugar, mãe é mãe, pai é pai, tem todos os desenhos, né? Tem aquela mãe que realmente abandona, se ausenta, a madrasta passa a ser a mãe, né, na função de mãe. Tem a mãe que não se ausenta, né, mas o filho mora com o pai. Agora, então, a gente tem muito a guarda alternada, então, o convívio com a madrasta, o convívio com os parceiros, né, do pai e da mãe. Então, tem que ter um bom senso aí, visão. E outra coisa, não tem que ter disputa. Porque ela diz aí, né, a mãe tá falando mal de mim pra criança. Quer dizer, aí se bobear, daqui a pouco ela também tá falando mal da mãe pra criança. Quer dizer, isso é alienação parental, já que ela tá preocupada com a justiça, pode pegar para ela sim, a alienação parental é crime, então não dá para fazer. Mas independente disso, é isso que você falou. Por isso que eu botei o pai na jogada, porque eu acho que o pai... Vai ser a ponte. Ele é claro, a ponte, é. ele é o pai da criança, né? Então vai ser a ponte. A gente não sabe qual é a condição da madrasta, qual é a condição da mãe, mas vamos colocar o menino aí, né, como prioridade e apelar aí pro bom senso dessas pessoas, né? Criança não suporta isso, tá, gente? Criança suporta separação, criança suporta tudo muito bem. O que criança não suporta é ter que se dividir entre amar o pai ou amar a mãe. Ele não aguenta isto, porque ele ama os dois. tortura pra ele. Não aguenta isso. É verdade. isso que sequela e quebra, não é a E separação. quando ele começa a entender que ele tem que escolher, quando ele vê isso, eles sacam muito rapidamente Muito. que há uma briga. Exatamente. Que não é uma relação amistosa de é. amigos ou, enfim, de pessoas civilizadas. Quando ele começa a ver um falando mal do outro, o outro do ele, opa, preciso decidir aqui. E ele sente culpa. Total. Né? E eu originei tudo isso, né? E esse é o pensamento da criança. Eu quero viajar com meu pai, mas eu fico... E com a isso pena não da é, minha mãe, muito não pelo tem- contrário, falar que precisamos viver no mundo ideal. Esse mundo não existe. Não, claro Mas o que não. esforço existe, todo mundo pode fazer. Claro, claro Por que aquela sim. criança. É mostrar, pelo menos na frente dele, que ó, ninguém é que se mata, ninguém é inimigo, tá tudo ok. Temos questões sim, porque Claro, vamos claro. resolver. Somos pessoas diferentes, mas tudo a favor de você. Assim, o que não pode acontecer é o sofrimento dessa Com criança. É certeza, isso. com certeza. E acho que isso se resolve com conversa, nada mais do que Com isso. certeza. Isso colocar no lugar do Tem outro. uma outra coisa que inclui a solução, acho que é primordial. É o amor, gente. Uhum. Vamos amar mais. A gente vai somar
e não subtrair, não dividir. Não tem que dividir, não né? tem necessidade, tem para todo mundo. Que bom poder ser amado por 3. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Com certeza. E os 3 têm que entender isso, que aquela criança só tá ganhando. Não é pra dividir, é pra multiplicar. Ótimo, então. Dito isso, ela não quis dar o nome, mas tá respondida, tá aí nossos conselhos. Quem quiser também mandar a sua história para o Consultório Sentimental, o e-mail é papodelmoco, sem cedilha, papodelmoco@radioglobo.com.br. Eda Fagundes, mais um pra nossa conta. Mais Muito um, obrigada. querida. Ticado, até terça. Até terça que vem, tá? Até Segunda, terça. sexta temos Descansa, papo hein? de almoço. Descansa durante a Vou tentar, amor. Eu te prometo isso. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Espero que você tenha curtido o nosso papo. Foi muito importante ter você aqui. Gratidão, querida. Gratidão a todos os ouvintes, a toda a produção, a todas as pessoas pacientes. Muita cura, muito amor, muita paz para todo mundo. Pra você também. Ótima terça-feira. Volte sempre às terças, tá? Que é meu dia. Paula, um beijo, querida. Beleza Cura, hashtag na cabeça, na veia. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história e obrigada pela sua participação aqui também hoje. Obrigada, eu agradeço o convite, agradeço esse papo, foi muito legal. Eu tô aqui passando mal de rir. É maravilhoso, não curou. é leve, né? Solto, realmente leve. é uma coisa assim, né? Alô, Muito chefe, bom. não foi muito bom? Gente, foi ótimo, chefe. Chefe, até teve aqui o Arrasou. chefe, né? o chefe É natural, é. até te esqueci. É o chefe. Olha aqui, um beijo, você, querido ouvinte. Obrigada pela participação, pela sua presença, pelas suas mensagens, por estar nas redes sociais, mandando e-mail, mandando mensagem, mandando áudio, sempre com muitos elogios, né? Realmente, a gente está aberto a críticas também, porém Com bloqueamos, certeza. né, Aida? Construtivas, né, gente? Claro, construtivas. Vem pra cá a gente também. até lê, mas bloqueia. Então os elogios são muito bem-vindos. Muito obrigada. Hoje ainda tem 10 da noite Convocadas. Um programa maravilhoso, super bem conduzido, bem trabalhado, né, por mim. Com certeza. Então 10 horas da noite você vai ouvir o Convocadas, né? Realmente muito maravilhoso. Eu espero que você curta. Terça-feira que vem tem mais papo de almoço. Amanhã tem papo de almoço também, meio-dia até 2 da tarde. Já posso encerrar. Com a Adriane Galisteu, claro, que tem assim, mais ou menos... O que eles fazem? Eles conseguem manter um nível, entende? Tá rindo de quê? Não entende essa gargalhada? Um passa a bola pro outro. Não é? Empoderadas. Óbvio, empoderadas, corpo igual, conta bancária igual. Tem tudo uma coisa certa assim, tem nada por acaso. Nivelado. Óbvio, é uma coisa realmente Alto estável. nível. Chega, beijo, tchau, tchau. Até terça. Beijo, Fê. Besteira.